E o Roberto escreveu pra gente o seguinte: Olá, Papo de Vendedor! Acompanho o trabalho de vocês desde janeiro e já escutei todos os episódios. Roberto, muito obrigado pelo carinho. Eu não queria fazer uma pergunta, mas sim ouvir a opinião de vocês sobre o tema do momento. O ChatGPT representa um risco para as minhas vendas? E as outras inteligências artificiais? Então, né, Lê, isso daí tá em alta, né? Tá cheio de gente usando o ChatGPT, tem um monte de gente com medo do ChatGPT. Da mesma forma que qualquer mudança do mercado gera apreensão, né? Quando começou a vir os e-commerces, os vendedores também acharam que iam ficar obsoleto, que não precisava mais de vendedor. E, em partes, o e-commerce substituiu um modelo de compra, né? Eu não preciso mais ir até uma loja e falar com alguém se eu quiser comprar alguma coisa. A gente, durante a pandemia, comprou muita coisa pela internet. O ChatGPT, em específico, quando a gente está falando sobre venda consultiva, ele se torna uma ferramenta poderosa para a gente utilizar a nosso favor, né? Você pode trocar uma ideia com o ChatGPT ali para que ele consiga te ajudar em alguns pontos. Eu não acho, aí é opinião pessoal, não sou expert em inteligência artificial, inovação, essas coisas, né? Tem gente mais qualificada do que eu para falar sobre isso. Mas eu acredito que a venda consultiva tem muitos elementos de relacionamento, tem muitos elementos emocionais envolvidos, e sempre que a gente está falando de um relacionamento complexo, com emoções envolvidas, né, que necessita de um relacionamento próximo, de uma consultoria, de uma pessoa entendendo e auxiliando outro ser humano dentro de uma tomada de decisão, vai ser muito difícil a inteligência artificial substituir o ser humano, né? Por mais que o ChatGPT saiba fazer levantamento de necessidade, contorno de objeção e tudo mais, as pessoas vão ficar mais confortáveis em conversar com outras pessoas. Esse movimento já aconteceu. A gente já teve muito chatbot para você poder trocar ideia no chat, tirar suas dúvidas, ser atendido mais rapidamente, né? E aí dá a volta, né? Porque durante muito tempo o negócio foi: vamos automatizar o processo. Aí chegou num nível que você não consegue falar com ninguém dentro das empresas, e as empresas high ticket estão começando a trabalhar com atendimento humanizado. Voltou pro humano, né? O humano virou melhor que a máquina de novo. Virou diferencial competitivo, né? Falar com um humano virou diferencial competitivo. É lógico que precisa ser um humano bem treinado, né, Lê? Mas eu prefiro falar com um humano. É esse o ponto. A venda consultiva, ela tem elementos de conexão, de rapport e um monte de coisa que é impossível uma máquina fazer. A gente quer comprar de quem a gente confia. Como é que eu vou confiar numa porra de uma inteligência artificial? Exato. Pra tomar uma decisão grande dentro da minha empresa sem conversar com ninguém? A inteligência artificial tá programada para responder corretamente, mas quem disse que eu confio numa empresa que eu troco ideia só com uma inteligência artificial? Então, eu acho que o ser humano não perde para a inteligência artificial. A inteligência artificial se torna uma ferramenta do ser humano, e o ser humano, por ser uma pessoa com emoções, consegue lidar melhor com outras pessoas. Só que daí eu preciso estar habilitado. Se eu sou um vendedor que não entende nada de comportamento, que não entende nada de emoção, que não consegue auxiliar o cliente na tomada de decisão, que não consegue fazer a gestão correta das emoções do terceiro para que eu auxilie ele na resolução do problema que ele tem, aí a gente tá no lugar errado, né? Aí a gente tá no lugar errado. Aí provavelmente a máquina pode fazer um trabalho melhor do que a gente. Agora, a máquina não substitui, né? Feeling, né? A máquina não substitui feeling. Qual que é a diferença de inteligência artificial e humano? É o pensar ou é o sentir, né, Lê? Exatamente. Ela pensa, ela é uma inteligência. Talvez ela pense até melhor do que a gente. Ela está sendo programada por um monte de gente super inteligente, tem todo o conteúdo da internet disponível para ela consultar em milésimo de segundo lá, mas ela não sente nada, ela não consegue perceber tensão. Ela não consegue perceber ansiedade, ela não consegue perceber medo. Ela pode estar até treinada para identificar alguma coisa na fala ali, no tipo de escrita, mas eu duvido muito que ela vai conseguir criar rapport, criar empatia como um ser humano de fato faz. Então, eu acredito que o ChatGPT ele vai substituir um tipo de vendedor, né? Da mesma forma como o e-commerce substituiu alguns tipos de vendedores, né? Que a gente não precisava do vendedor para comprar, né, Lê? E eu gosto de pensar, Roberto, que nem o Dani comentou,
que é uma ferramenta. Assim como o celular é uma ferramenta, o WhatsApp é uma ferramenta, o fax foi uma ferramenta, entende? A carta que a gente mandava, ali, o catálogo que a gente mandava via correio foi uma ferramenta, né? E o lance da ferramenta é a forma como a gente aprende a usar ela no nosso dia a dia. Existe risco? Sim, existe. Se você faz um trabalho que é muito automatizado, um trabalho em que, em tese, não tem absolutamente nada consultivo, ele é mais braçal, você pode ter um risco maior de ser substituído, né? Agora, eu prefiro olhar para o ChatGPT e para outras inteligências artificiais como oportunidades que eu posso explorar. E quando eu falo eu posso explorar, ó, a gravação desse episódio aqui, quem fez a pauta fui eu. Eu fiz a pauta, o núcleo da pauta, e aí o meu time, Maiara, Bianca, Mônica, elas pegam essa pauta e derivam isso em outros entregáveis do podcast. Eu usei o ChatGPT em um certo ponto. A Mônica, por exemplo, ela vai usar 2 inteligências artificiais para poder fazer o trabalho dela. Mas o trabalho dela é ela quem faz. Ela usa a ferramenta para poder desenvolver o trabalho dela. Eu, Leandro, não tenho a pretensão de substituir alguém do meu time, do time de produção de podcast, por alguém, por uma inteligência artificial só, entende? Por quê? Pelo fato do que o Daniel falou. O pensar, o sentir, o feeling, entender a construção de um texto, retórica, entendendo o nosso público-alvo, entender dos nossos ouvintes. A gente precisa desse lado mais humano. E aí, volto no que o Dani falou, né? As empresas estão querendo automatizar tanto que hoje o atendimento humanizado é um diferencial. Então você pode usar a inteligência artificial para melhorar a tua eficiência, para te ajudar a aprimorar o seu atendimento com o seu cliente. Você consegue usar essa inteligência para personalizar melhor. Por exemplo, eu preciso de ideias para contornar a objeção X. É uma objeção que só você tem no teu mercado específico. Uma inteligência artificial pode ser mais eficiente do que você fazer uma grande pesquisa, do que você ler um livro inteiro sobre objeções. Óbvio, você vai deixar de ler, você vai deixar de fazer um curso, você vai deixar de escutar um podcast? Não, mas você também vai usar a inteligência artificial para te ajudar a andar mais rápido. Quando você pensa dessa forma, o teu trabalho fica mais estratégico. Você consegue ser mais eficiente dentro das tuas abordagens comerciais, dentro das tuas negociações. Então o lance é a gente se adaptar às mudanças que as inteligências artificiais têm trazido. E mais, explorar aquilo que a gente pode fazer no nosso dia a dia, não com medo de alguém substituir o nosso ponto. E para finalizar, eu estou estudando bastante inteligência artificial, estou lendo bastante. Você não vai ser substituído, Roberto, por uma inteligência artificial, mas possivelmente, se você não entender esse movimento, você vai ser substituído por um humano que sabe usar a inteligência artificial. São coisas completamente diferentes, mas o resultado vai ser o mesmo. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te falar que tem muito mais no nosso programa completo lá no Spotify? Eu quero te convidar a escutar o episódio completo no Spotify. É só procurar Papo de Vendedor ou o link que acompanha esse corte. Quero te fazer outro convite também. Turma 6 do Programa de Aceleração de Supervendedores está com as inscrições abertas. Tem um linkzinho da bolinha vermelha aqui que eu quero te convidar para você conhecer esse treinamento. E por último, mas não menos importante, quero falar dos nossos patrocinadores. A RD Station patrocina o nosso podcast e eu quero convidar você a conhecer o RD Station CRM, o maior CRM, o CRM mais utilizado no Brasil. Nós usamos aqui no Papo de Vendedor, nos Supervendedores, e tenho certeza que você vai curtir. E por último, quem aqui não gosta de desconto? Exatamente, 15% de desconto para você aproveitar o RD Summit, o maior e melhor evento de marketing e vendas da América Latina. Eu e o Dani vamos estar lá e queremos convidar você para ir lá tomar um chopp, porque lá o chopp, o happy hour é de graça. Dá um abraço na gente com 15% off. Você pode comprar o ingresso para os 3 dias ou, se preferir, só o day use ali, um único dia para você ir no evento e, claro, afiar o seu machado. Tamo junto? Então você já sabe. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!